eternidade a eternidade. Aleluia. Glória a Deus. Saúde os amados, com a paz do Senhor. Amém. Amém. Sejam todos bem-vindos. O Senhor nos deu mais uma oportunidade de podermos estar junto dele, podermos partilhar sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Vamos rapidamente abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 11. A nossa leitura começa no versículo 1 e vai até o versículo 8. Gênesis, capítulo 11. A nossa leitura começa do versículo 1 até o versículo 8. Tivemos uma noite de chuva muito abençoada. Chuva é sinal de bênção. Amém. Aí o problema é que a nossa cidade não está preparada para receber chuva. Mas a chuva é uma bênção. Amém. Amém. Livro de Gênesis, capítulo de número 11. Nossa leitura começa do versículo 1 até o versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor. A terra toda tinha uma só língua e um só idioma. Os homens deslocaram-se para o oriente e acharam um vale na terra de Sinar e passaram a habitar ali e disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los por completo. Os tijolos lhes serviram de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais: vamos edificar uma cidade para nós, com uma torre cuja topo toque no céu. E façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade com a torre que os filhos dos homens edificaram. E disse: o povo é um só, e todos têm uma só língua. Agora que começaram a fazer isso, já não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Vamos descer e confundir-lhes ali a linguagem, para que um não entenda a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e pararam de edificar a cidade. Aleluia. Aqui em Gênesis nós encontramos um povo unido. Unido por uma causa comum.
E a causa era construir uma cidade para habitar nela e edificar uma torre. Este povo tinha uma só língua, um só pensamento, um só projeto e um só propósito. Aleluia. E este texto nos leva ao tema unidade com propósito. Amém. Unidade com propósito. Este povo aplicou um princípio que Deus próprio estabeleceu, e esse é o princípio de progresso, o princípio de sucesso. Amém. E como lemos a Escritura, este povo tinha uma só língua, um só idioma. Eles desceram para o Oriente no Vale de Sinear e ali se estabeleceram. Eles disseram: não vamos ficar assim de qualquer jeito. Aqui nesse lugar vamos construir uma cidade, e dentro da cidade vamos erguer uma torre que toca os céus. Assim sendo, nós vamos fazer o nosso nome conhecido em toda a terra, e não seremos espalhados jamais. Um projeto formidável, um projeto interessante, um projeto para dar certo. Aleluia. Mas acima de tudo, acima dos projetos humanos, tem um Deus que acompanha os homens nos seus afazeres, nos seus pensamentos, nos seus projetos. Tem um Deus que acompanha os homens naquilo que fazem. E Deus desceu, vamos descer para ver os homens, o que eles estão fazendo, o projeto que eles decidiram fazer. E quando Deus desceu, Deus viu que todo o povo estava unido. O projeto estava indo muito bem. E Deus disse, é como se Deus observasse: o princípio que eles estão a usar é certo, mas o propósito está errado. O princípio está certo, o propósito está errado. E ele disse: assim que estes homens começaram com este projeto, ninguém vai nos parar. Ninguém vai parar este projeto. Ninguém vai parar essa edificação. A única maneira para parar essa edificação, para parar este projeto, é confundir a linguagem deles, para que um não entenda o outro. E assim Deus fez. Ou seja, tirando Deus, não existe no universo outra entidade que pode parar um projeto quando os filhos dos homens estão unidos para avançar. O único que pode parar é Deus. Aleluia. Portanto, quando nós olhamos aqui para a construção desta cidade da torre, a gente percebe que os homens aqui aplicaram um princípio funcional, um princípio que Deus criou, porém
o propósito estava errado. Porque o que eles queriam? Na edificação da cidade e da torre, para promover o nome deles, para fazer o seu nome grande, para fazer o seu nome conhecido. Esta intenção foi uma intenção que estava totalmente errada, um propósito totalmente errado. Aleluia. Hoje, nós precisamos abraçar um propósito certo, o propósito correto, fazer o nome de Jesus grande, não o nosso nome, mas o nome de Jesus grande. A única falha, o único erro que estes habitantes de Gênesis capítulo 11 tiveram é porque eles não souberam selecionar que nome eles precisam fazer grande. Eles olharam para si mesmos e eles queriam promover o seu próprio nome, para que todas as nações na terra ouvissem falar deles, soubesse deles e exaltasse o nome deles. Este projeto, com este propósito, estava destinado ao fracasso, porque existe alguém que acompanha na terra a unidade e o propósito de um povo. E quando Deus observou o propósito daquele povo, Deus viu que esse propósito está errado. Isso está errado. Se não intervirmos aqui, este povo vai avançar e ninguém vai impedir isso. Deus reconhece que quando um povo está unido, quando um povo fala uma só língua, quando um povo tem um único propósito, e se esse propósito for um propósito certo, Deus reconhece que ninguém vai parar. Porque a única pessoa, como vimos no texto, que teve a audácia, a ousadia de parar esse projeto, foi o próprio Deus. Aleluia. Nós temos um propósito, temos um projeto. Levantar o nome de Jesus. Amém. Este é o nosso projeto. Este é o nosso propósito. Fazer o nome de Jesus grande em toda a terra. Aleluia. Vamos aqui apresentar alguns elementos simbólicos aqui. Nós vamos ver o desejo que eles tiveram. A primeira coisa que eles fizeram, a primeira decisão: vamos construir uma cidade. O que representa uma cidade? Uma cidade é um lugar de habitação, é um lugar onde os povos são concentrados para habitar, para fazerem comércio, para realizar suas atividades, para poder ter comunhão entre eles. Esse é o objetivo da cidade. Era um lugar onde todos eles iriam morar, para não se dispersar sobre toda a terra. Era um espaço de convivência entre eles. Era um lugar de comunhão. Era um lugar de organização e era também um lugar de identidade. Portanto, se o que eles estavam pensando funcionasse, então eles teriam uma identidade apropriada.
Aleluia. O que significa a cidade? Eles queriam edificar uma cidade. Mas para nós, espiritualmente, o que é uma cidade? A cidade aqui representa a igreja de Cristo. Amém. A igreja é um lugar de habitação, é um lugar de convivência, é um lugar de identidade. Aleluia. A igreja é um lugar de encontro, é um lugar de comunhão, é onde o povo vive junto a mesma fé, é onde a visão é compartilhada para todos, é onde a missão ganha estrutura. Aleluia. Portanto, o que esse povo estava a fazer era um tipo de edificação que só Deus podia fazer para tocar os céus. Amados, se nós olharmos para o pensamento que esses homens tinham de edificar uma torre para tocar os céus, qual céu eles estavam a pensar? Imagina edificar uma estrutura que fosse até alcançar o lugar onde Deus habita. Poderia levar muitos anos, mas essa torre poderia subir até avançar todas as camadas dos céus e atingir até o lugar onde eles queriam chegar. Portanto, eles estavam a tentar acelerar um projeto que não era deles, uma edificação que só Deus podia fazer. Aleluia. E eles queriam fazer uma torre de tijolo. Toda a construção era de tijolo. A torre seria de tijolo. Eles podiam queimar, fazer tijolos para edificar essa torre. Era uma torre física. Mas a torre para nós representa Jesus. Jesus é a torre. E este projeto de edificação não podia começar da terra, dos homens. Por que esse projeto fracassou? Porque começou dos homens, começou da terra. Para que o projeto funcionasse, teria que começar da mente de Deus. O que significa que eles queriam acelerar, eles queriam trazer na terra, queriam fazer algo que estava no plano de Deus. Esse não era um povo comum, esse não era um povo normal. Aleluia. Deus teve que intervir, porque Deus viu que esse projeto podia trazer muitos danos. Imagina ele ficar um projeto, uma torre, todo mundo viver naquela torre, enfim. E se houver um terremoto? Como seriam os danos? Quantos anos levariam para alcançar o nível onde eles haviam pensado? A nossa torre é Jesus. Aleluia.
Ele é o caminho para os céus. Este povo não apenas queria edificar uma torre, mas esse povo queria construir uma passagem que saísse da terra para os céus. Que seria impossível. Não é o homem que abre caminho para os céus. Essa decisão não é do homem, esse projeto não é do homem. O projeto deve ser de Deus. Aleluia. Eles abriram, criaram uma torre. Mas o Senhor Jesus, Ele é o caminho entre a terra e os céus. Aleluia. Jesus é o nome que está acima de todo nome. É o nome que todas as nações devem conhecer. Jesus é o centro da nossa mensagem. Amém? O centro da nossa mensagem não pode ser um homem qualquer. Deve ser Jesus. E o que eles queriam inculcar na mente das pessoas é que as pessoas, os homens que saíssem dali, falassem deles, falassem do nome deles, do nome da sua cidade, da sua torre. Jesus é a nossa mensagem. Ele é a razão da nossa missão. Amém? Ele é o ponto mais alto da terra. O projeto tem que nascer dos céus e vir para a terra. E ele é o projeto que nasceu dos céus. Ele diz que é o fim dos céus. Portanto, quando ele saiu dos céus, ele veio para poder estabelecer o que os céus já determinou. E quando chegou na terra, ele disse: eu agora vou edificar a minha igreja. Por quê? Porque o projeto saiu de lá de cima. Não é um projeto humano, é um projeto divino. Amém? E quando o povo está unido para trabalhar no projeto divino, não há principado, não há potestade, não há demônio, não há outra força que possa parar este projeto. Porque é um projeto que nasceu dos céus. Aleluia. Jesus, a nossa torre. Igreja, a nossa cidade. É um projeto que nasceu dos céus. Por isso Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão. Ninguém vai impedir este projeto. Ninguém vai parar este projeto. Porque esse projeto nasceu dos céus. Amém. O que nasce dos céus não se para. Amém. Aleluia. O que nasce dos céus não se pode parar. Eles queimaram tijolos para poder fazer a sua cidade. Mas nós buscamos a Cristo, a rocha verdadeira, o verdadeiro tijolo. Aleluia. Portanto, nós não devemos ser um povo que a nossa unidade gira em torno de um programa. Não. A nossa unidade tem que girar em torno de um projeto, em torno de uma missão. Fazer o nome de Deus grande. A nossa missão é exaltar esta torre, Jesus. As nações precisam saber que existe uma torre mais alta. Não uma torre que saiu da terra para os céus, mas uma torre que desceu dos céus para a terra. Que começou de lá e veio. E quando estabelece o fundamento aqui, já sabe que ele é a escada. Aleluia. Ele é a escada.
Dizemos aqui que a escada que Jacó sonhou é Jesus. É Jesus. Jesus é a escada que Jacó sonhou. Porque quando Jacó dormiu, ele viu o céu se abriu e uma escada ali, e os anjos subiam e desciam. Os anjos subiam e desciam. E ele disse: uau, aqui é a casa de Deus. Esse lugar é a casa de Deus. E esse aqui é a porta, é o caminho. Então quando Jacó aponta que essa é a porta, esse é o caminho, ele está apontando. Essas são expressões peculiares a Jesus. Jesus diz que eu sou o caminho, eu sou a porta de entrada, a porta das ovelhas. Logo ele está dando a interpretação da visão que Jacó teve. Amém. E o melhor ainda é quando Natanael encontra-se com Jesus, e Natanael, depois de duvidar tanto, enfim, Jesus profetiza sobre ele, e ele diz: uau, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. E ele diz: olha, escutem aqui, vou vos dizer, vocês verão os céus abertos. A primeira coisa que Jacó viu no sonho. E os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Logo Jesus estava a dar a interpretação que eu sou a escada, através do qual os anjos vão subir e vão descer. Eu sou a porta, eu sou o caminho, não apenas para os homens, mas até para os anjos. O que significa que a presença de Jesus traz a manifestação dos anjos. O anjo não aparece só porque quer aparecer. Aleluia. E nós não subimos para alcançar o topo dos céus pelo nosso esforço. É porque o caminho já foi criado, a escada já existe, a torre está ali. Aleluia. O diabo, como imita, ele estava a tentar fazer de tudo. Acredite que o diabo estava ali a acompanhar a jornada de Jacó. E o diabo viu o sonho que ele disse: não, eu vou reproduzir isso. Amém. Porque as coisas do Espírito estão definidas no reino do Espírito. Elas estão lá permanentemente. Deus não faz um plano hoje para a tua vida, para a nossa vida. Não. Todo o projeto de Deus para eu, para você, já foi estabelecido há muito tempo. Amém? Qualquer ser que viveu nos céus, falando, por exemplo, do diabo que viveu nos céus, sabe da existência desse plano. E tudo que ele vai tentar fazer é tentar ofuscar esse plano, é tentar trazer uma imitação para desviar a atenção dos homens no projeto original. Porque Deus confundiu? Não é porque Deus não queria que eles tivessem uma cidade, que eles tivessem construído torres, porque nós conhecemos cidades aqui hoje. Temos cidade, você vai na Arábia, você vai em Dubai, você vai encontrar cidades, torres edificadas, enfim, e Deus nunca desceu para destruir essas torres. Porque Deus teve que intervir nessa edificação. Não é porque Deus não queria que eles não vivessem, que eles vivessem em cidade, não. Mas é porque o projeto que começou ali era uma imitação de um projeto original que tem o seu início dos céus, mas que o seu edificador não estava presente naquela obra, naquela construção.
o momento. E não era daquela maneira que aquela edificação tinha que ser. Não era o tempo, não era o momento, estava tudo errado. Tempo errado, propósito errado, líderes errados que estavam a encabeçar o projeto, porque o único que podia encabeçar este projeto e fazer o seu nome grande era Jesus. Aleluia. Aleluia. Temos uma torre para edificar. Jesus. Temos uma cidade para construir. A igreja de Cristo. Eu e você somos elementos fundamentais para a construção disso. Da cidade e da torre. E fazer o nome de Jesus grande. Amém. Fazer o nome de Jesus grande. Uma visão é uma ferramenta de trabalho. Aleluia. Quando Deus dá uma visão, Ele espera que o povo faça isso. Jesus é o fundamento de todo o projeto, de toda a edificação. Porque a Bíblia diz que fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Quem é esse fundamento? Cristo. Cristo Jesus, a principal pedra de esquina. O que é pedra de esquina? O que é uma pedra de esquina? Onde todo o edifício bem ajustado cresce. A pedra de esquina, amado, ela não fica embaixo, ela fica em cima. E um dos mistérios que nós precisamos entender aqui é a construção de pirâmides. Quantos já ouviram falar de pirâmides? Esse pirâmide que está no Egito, antigo, até hoje, ninguém sabe quem edificou aquele pirâmide. Hoje, quando os especialistas chegaram para lá para observar as pedras que foram usadas para edificar aquele pirâmide, é de 1 tonelada. Pesa 1 tonelada cada bloco. A minha pergunta é: existe aqui na terra um homem que pode levantar 1 tonelada? E todas com a mesma dimensão, que começou de baixo para cima. Numa pirâmide daquela, onde fica a esquina da pirâmide? Não são os 4 cantos, é a parte de cima, de triângulo. Aquilo é aí onde está a esquina. E a Bíblia está dizendo que Jesus é a principal pedra da esquina. Onde está a esquina? Aquela pirâmide não foi construída por homens. Toda a história
história que você escutou sobre a construção daquela pirâmide lá no Egito por homens, está tudo errado. É uma tentativa de descobrir, de trazer informações, mas está tudo errado. Mas quando a Bíblia fala da principal pedra de esquina, e essa esquina só pode ser encontrada naquela edificação, quem você pensa que colocou aquela edificação como um marco na terra? Isso é uma reflexão. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é a principal pedra. Ele é o fundamento. O que significa que é ela que começa de baixo para cima. Aleluia. Nós temos um projeto, amados. O que queremos destacar aqui é a unidade deste povo. O princípio é certo. O princípio é correto, mas o propósito estava errado. Agora, nós não podemos falhar, não podemos errar. Temos um propósito, temos uma missão, temos uma obra, temos um trabalho a fazer. Aleluia. Edificar a cidade, a igreja, e construir uma torre, fazer o nome de Jesus grande no nosso meio. Que para que as pessoas venham visitar esta cidade, não pelo nome que esta cidade tem, mas é porque há uma torre que é conhecida. Aleluia. E esta torre quem é? Jesus. Aleluia. Amados, temos uma visão, temos uma missão como igreja, e é isso que nós queremos falar, que nós queremos chamar a atenção, a tua atenção para esse projeto. Amados, não deixe que alguma coisa crie confusão na tua mente. Não deixe de entender a linguagem do outro. Toda visão que começa dos céus não tem como ser parada. Amém. Mas uma coisa que eu quero advertir aos amados: Diabo sabia que Deus desceu e parou a obra. A obra parou. Diabo também pode tentar fazer o que Deus fez para parar uma obra. Aleluia. Porque o próprio Jesus disse isso: as portas do inferno não prevalecerão. O que significa que o inferno vai lutar. Primeiro que o inferno vai se levantar e vai lutar. Amém? Agora, no meio à luta, o inferno sempre vai perder. Mas não significa que o inferno não vai se levantar. Vai se levantar. Não significa que o inferno não vai lutar. Vai lutar. Num projeto como esse, numa missão, numa visão, um propósito que nasceu dos céus para ser implementado na terra, desperta a atenção do inimigo. E dessa vez não é Deus que vai vir confundir, é o inimigo que vai vir confundir. E a confusão é esta: quando você identifica tuas próprias razões pessoais, e você se isola e dizer que não quer nem falar com A, nem com B,
Você que começou bem no espírito e termina na carne, isto é sinal que há confusão dentro de você. Porque você parou de falar com esse, com aquele. Qual é o problema? O que aconteceu? Você não sabe que você agir desta maneira, você está sendo usado para parar um projeto que começou dos céus? Hoje a confusão não é Deus que está trazendo, é o inferno que está trazendo. Há pessoas que começaram no espírito e estão a terminar na carne. A gente não entende por quê. Mas a única coisa que eu vou dizer é exatamente isso. Deus não pode ser parado por ninguém. Quando Ele quer que a obra avance, vai avançar. Contigo ou sem você. Mas por favor, não seja instrumento para enfraquecer o outro, de formas a não entender o outro, nem você entender a linguagem do outro, nem o outro entender a tua linguagem. Não seja isso. Aleluia. Porque a confusão começa assim. E essa é a coisa mais difícil, é a maneira mais grave. Toda unidade gera progresso. Amém? Toda unidade gera progresso. Até mesmo quando essa unidade é trazida por diabo, é o povo do diabo. Por que o povo do diabo eles não desaparecem, não acabam todos? Porque também estão unidos. Então a progredir, porque eles usam o mesmo princípio, unidade. Amém? Mas o que destrói é que quando um começa a falar uma língua que o outro não entende, ali começa a haver aqueles problemas. Ali começa a haver o espírito de a pessoa se desonra. A gente começa a ver pessoas que começou bem ativo, mas está fraco. Não há comunicação com ninguém. Não há relacionamento com ninguém. Até pode estar presente, mas parece que é uma pedra de gelo que está ali. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, amados. Mas é assim, a obra, o projeto de Deus não vai parar. Vai continuar. Mesmo que Deus tiver que trazer outras pessoas para poder avançar. Mas só que sabe o que vai acontecer? Você perde a oportunidade de fazer a história com Jesus. Aleluia. Porque cada um é uma pedra viva. Você é uma pedra viva. Amém? Você é uma pedra viva. E presta bem atenção. Entenda a minha linguagem. Vamos parar com essa coisa. Falou de mim, me pregou. Mas nossa igreja é pequena. Qualquer tema aqui vai tocar em algum aspecto onde você está fraco. Amém. Por que você vai negar isso? Porque está me pregando. Você está contra, você está falando uma língua estranha. E isso vai destruir a tua espiritualidade. Aqui, amados, muita gente passou aqui e falou algo.
Algumas vezes com o objetivo mesmo de tocar alguma coisa, porque essa pessoa viu que você é assim e falou algo exatamente para tocar isso ali. É normal que isso aconteça. Você não pode impedir isso. Porque às vezes você não ouvir essa pessoa de uma maneira, você vai lhe ouvir de outra maneira. Mas o objetivo é trazer alguma coisa para a tua edificação. Nenhuma palavra pregada aqui tem o objetivo de destruir alguém. Então não podemos ser avaliador de tipo os nicolaítas, descrito no livro de Apocalipse, que são indivíduos que ficam para esperar o que ele vai pregar hoje. Aí eles ficam a anotar, falou disso. Esse era o trabalho dos nicolaítas. Terminou o culto, está a ir ali até, você o que está pregando? Não, naquele ponto, não, amados, vamos parar. Não é assim. Amém? Porque senão é confusão, já vai ser uma confusão entre nós. Alguém falou, vamos fazer isso, vamos fazer. Amém? Vamos fazer isso, vamos fazer. Olha, eu estou a perceber isso. Vamos tentar perceber. Aleluia. E assim, não podemos nos dar demasiadamente sábios. Nós já sabemos tudo, enfim. Não. Precisamos ter uma única linguagem. Precisamos estar unidos no propósito. O propósito não é fazer o nosso nome grande, o propósito é fazer o nome de Jesus grande, conhecido em toda a terra. Ele é a nossa torre. Aleluia. Mas é extremamente perigoso quando eu deixo de entender o outro. O outro não compreende. O outro que não me compreende. A gente já começa a perceber que aqui está uma confusão, que cada um está a falar a sua língua. E é isso que o inimigo sempre vai tentar trazer, porque ele gosta de esforar. Já que Deus me fez isso, eu também vou fazer o mesmo a Deus. E Jesus já disse isso. Eu vim para edificar a minha igreja. Mas eu estou ciente que o inferno vai vir e vai lutar contra a igreja. Mas a minha igreja vai prevalecer. Vai estar firme. Amém. Isso significa que se eu e você, somos essa parte da igreja, mesmo que forem duas pessoas, nós os dois, eu e você, vamos prevalecer. Amém. Amém. Precisamos olhar até na nossa conduta. Não deixe o inimigo te usar. Não se entregue com facilidade ao inimigo para confundir sua mente e a sua linguagem. Você não é assim, você é diferente. Aleluia. Você sabe que nós somos um povo, somos pequenos, poucos. E cada um consegue olhar para o outro e consegue ver, não, essa pessoa era assim, mas agora já não é assim. Mas por quê? Cada atitude minha é lida por vocês, é vista por vocês. Cada atitude tua é vista por todos nós. Amém. Todos nós aqui conseguem perceber quando é que o irmão Mário está bem ou não está bem. Todos nós conseguimos fazer essa leitura. Amém. Amém. E a gente consegue perceber se ele está frio ou está quente.
Paulo diz que nós somos um livro aberto. Se você é um livro, a gente está lendo o que está escrito aqui. Nós estamos a fazer leitura. Estamos a ver que esse livro começou bem. Teve uma boa introdução, mas no desenvolvimento, o autor vai falhar aqui. Por quê? Confusão. Confusão. Isso não é uma confusão que vem de Deus, não, amados. Deus ele se levanta para parar um projeto que imita o projeto dele. Mas quando um povo se levanta para começar a trabalhar no projeto que começou nos céus e começa a ver situações, aí não é Deus, é o diabo. É o que Jesus falou, é o inferno agora que se levanta para poder. E cuidado com a atitude que você mostra. Cuidado com o comportamento que você mostra. Cada um de nós é responsável para se avaliar ele mesmo. Amém? João, no livro de Apocalipse, ele diz: lembra-te de onde caíste e arrependa. Cada um de nós é resultado ou da sua vitória ou da sua queda. Cada ação nossa é resultado ou da nossa queda ou da nossa subida para o outro degrau. Cada um de nós sabe isso. Amém? Quando você avança, você sabe, uau, desde aquele momento eu marquei um passo. Quando você cai, você também sabe que desde esse momento eu caí. O que Deus nos chama aqui, nos desperta? Lembra-te. Amém? De onde caíste e arrependa. E volta a fazer as primeiras obras. Volta ao teu primeiro amor. Alguns o amor por Deus terminou. Uns só não dizem já para dizer tchau, pastor, tchau, por vergonha. Mas você consegue perceber que essa é a intenção que está no coração dessa pessoa, na mente dessa pessoa. E a maior infelicidade é quando a pessoa parece que está, a carcaça está, mas seu espírito, sua alma não está, já não está. Essa é a maior tristeza. O que dói mais é isso. E a mim o que dói mais é isso. Porque o ideal até seria dizer: não, estou me retirando, estou saindo. Mas alguns saíram, não saem. Está presente também, não está presente. Porque o que a gente vê é apenas uma carcaça, a chaparia que está ali. Já não tem motor aí dentro. Mas a obra não vai parar. Aleluia. Vamos continuar mesmo. Amém. Mesmo cambaleando, mesmo tateando, nós vamos avançar. Domingo passado anunciamos que teríamos um encontro aqui. Muitos não vieram, nem os que ficaram que não vieram. Minha pergunta é:
Qual é o teu problema? Toda a comunidade tem uma visão. Toda visão tem uma liderança. A liderança é a voz autorizada para mandar fazer ou não. Maria, quando esteve com Jesus no banquete, na festa do casamento, houve falta de vinho. O que aconteceu? Ela podia fazer alguma coisa, mas ela reconheceu o princípio de liderança. Ela sabia que aquele nosso líder é Jesus. E ele foi aconselhando todos aqueles que o escutam: façam tudo sem questionar. Façam tudo o que ele mandar. E todos estavam ali à espera que ele vai mandar. Quando ele mandou, tudo aconteceu do jeito que ele mandou. E isso me admira. Você é membro desta comunidade. E você não vê nas convocações que o líder desta comunidade fez. Quem é o teu líder? Na construção dessa torre, havia um líder, Nihon. Ele estabeleceu esse projeto e ele disse: vamos fazer isso, todos apoiar. Nós somos povo de Deus, somos igreja, amados. Temos que aprender princípios. Amém? Amém. Todos tinham uma única linguagem. Todos estavam de acordo. Vamos fazer, vamos fazer. Vamos avançar, vamos avançar. Quais são os passos que vamos seguir? Vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Ok, vamos à obra. E aí o trabalho começou. Até no momento em que Deus foi, precisamente Deus interviu. Mas agora eu não sei o que é, se é Deus que está me falando contigo. Dizer que não faça isso. Não atende a convocação. Não sei se é Deus ou o Espírito que trouxe alguma revelação. Porque atualmente existem muitas revelações, todo mundo ouve Deus. E essa é a coisa mais complicada. Mas também é muito fácil de servir isso, não importa quantas maneiras você ouve Deus. Mas se você não atende princípios de liderança, as pessoas vão questionar que Deus você anda ouvindo. Aleluia. Às vezes são problemas internos que precisam ser resolvidos. Resolve problemas internos. Você está com problema, com alguma situação que te quebra, filho. Conversa conosco. Aleluia. Isso vai permitir o trabalho avançar. Nós apresentamos ontem
visão para a nossa igreja. Nós somos uma comunidade de filhos de Deus, que nascemos de novo. Amém? Que temos um compromisso, uma missão de iluminar esta terra com o Evangelho de Cristo. Mas para nós cumprirmos essa missão, precisamos seguir uma estratégia. Amém? Para nós cumprirmos a visão, porque a visão é o sonho, a missão é a maneira como nós fizemos. A visão é o projeto, a missão é a maneira como nós vamos trabalhar para alcançar isso. Se você não aparece em eventos convocados pela liderança, quem é o teu líder? A quem você serve? A quem você se submete? A quem você obedece? Nós temos sido muito simples. Se você percebe que já não dá para ficar aqui, de preferência você falar do que permanecer, e ainda assim a gente vê que você já saiu. Você é um livro aberto, cada um de nós é um livro aberto. Cada um que olha para ti vai ler e vai comentar. Estamos a estruturar nossos projetos. Precisamos de alinhamento de todos. Precisamos da tua atenção. Precisamos que você nos ouve. Precisamos que você entenda aquilo que nós estamos a trazer. Precisamos da tua força. Precisamos que você trabalhe, coopere conosco, nos ajude, que nós avancemos. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Porque isso vai nos permitir construir a nossa cidade, que é a igreja, e a nossa torre, que é o nome do Senhor Jesus, que precisa ser conhecido, para que quem vê no nosso meio perceba que Jesus está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Nós apresentamos aqui ontem como a nossa visão se processa, quais são os pilares dentro da visão. Eu não sei se para vocês que estavam aqui ontem, vocês se lembram, não é? Nós apresentamos 5 pilares na nossa visão. Qual é o primeiro pilar? Gerar pela oração. E tudo começa na oração. Não existe nada. As coisas não acontecem de forma automática. Mesmo Jesus, para começar o seu ministério, ele teve que esperar até 30 anos. E durante esse tempo, até 30 anos, o que ele estava fazendo? Orando, gerando. Aleluia. Até no momento que os primeiros discípulos começaram a aparecer. Amém? O primeiro pilar qual é? Gerar pela oração. O segundo pilar, ganhar pela evangelização. Ou apenas evangelizar. Amém? É ganhar pela evangelização. Amém? E aqui na área de evangelização nós temos muitos modelos de evangelização. Mas nós queremos trazer aqui um modelo que vai ser característico para o nosso ministério. Evangelismo por relacionamento. Amém? E o evangelismo pelo relacionamento significa que você tem famílias que ainda não são convertidos. Muitos deles são difíceis, têm cabeça dura, outros têm muita formação, então não admitem que tem Deus tudo. Outros podem ser não sei o que, outros são gatas,
Amigo, filho. Ok. Mas você também tem vizinhos que você gostaria que tivesse uma vida, enfim, tivesse a experiência que você tem com Jesus. Eu acredito que se você está aqui, é porque você sabe que o Jesus que você segue aqui, ele é alguém que fez alguma coisa na tua vida, sim ou não? Amém. Amém? Amém. As pessoas precisam saber disso. Às vezes é apenas um simples testemunho que você vai falar. Você não precisa conhecer, ter um curso de teologia, de muito conhecimento, enfim. Às vezes é um testemunho que Jesus diz que esse evangelho do reino será pregado em testemunho. E ele diz: vocês serão minhas testemunhas. Então você vai simplesmente testemunhar. O que é testemunhar? É só contar o que é que aconteceu contigo quando você conheceu Jesus. Isso é testemunho. Mesmo no tribunal, quando diz que essa aqui é uma testemunha, significa que é alguém que presenciou o acontecimento, o que aconteceu naquela igreja, e só vai falar aquilo que aconteceu. Isso é testemunho. Amém? E nós podemos fazer isso. Temos amigos, temos colegas, enfim. Amém? Você sabe, eu costumo dizer assim, que existe, por exemplo, a pesca por rede e a pesca por anzol. A pesca de anzol, você não pesca muitos peixes. A rede, quando você lança a rede, aí cai muitos peixes. Isso já é um evangelismo, um tipo de evangelismo em massa. Mas o anzol, você só pega um peixe. Então você escolhe. Amém? Quer dizer, então você é uma pesca por anzol. Você vai receber um peixe. Vou pescar. Aleluia. Nós temos amigos, você conhece vizinhos, você conhece famílias, enfim. Amém? E nós vamos lançar essa campanha, vamos falar dessa campanha sobre isso no próximo sábado. Espero que não falte. Amém? Vou entender que você faltou o sábado passado, mas o próximo, por favor, vocês já não têm desculpa. Amém? Senão vou te puxar a orelha no domingo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Exatamente isso de evangelização por relacionamento. Então você pega esse nome, você já sabe. Não é o primeiro momento que você vai falar com a pessoa, mas você precisa gerar isso na oração. Você precisa orar por essa pessoa. Amém. Quando nós entramos na campanha, o tempo todo que vai durar a campanha, nós vamos estar movidos todos em oração, batalha espiritual. Já temos as fases de batalha espiritual, quais são as forças que a gente sabe que estão na vida dessa pessoa, enfim. E ali nós vamos orar até no momento em que nós vamos encerrar essa campanha e vamos criar este grande evento, que nesse evento você apenas vai dar um convite para aquela pessoa, amém? Para vir, não, tem aqui, e como eu já disse isso ontem, provavelmente este evento não vai se realizar aqui na igreja, porque há pessoas que têm muito preconceito da igreja, enfim. Poderemos realizar esse evento em outro sítio que nos dá mais conforto para que as pessoas que forem convidadas aqui sejam impactadas de uma maneira diferente. Amém? De uma maneira diferente. Falaremos isso no próximo sábado. Se você estiver aqui, você vai receber todas as informações. E nós temos aqui o terceiro degrau, ou o terceiro pilar. Qual é o terceiro pilar? Consolidar. Pelo cuidado pessoal. A maior parte, a grande dificuldade que nós temos tido é exatamente isso, consolidar. Hoje pode vir uma visita e depois amanhã já ninguém se importa com essa visita, ninguém tirou contato dessa visita, não recebe nenhum telefonema, enfim, ninguém sabe de onde essa pessoa veio, de onde vive, enfim. E é assim que nós perdemos muitas ovelhas. Então estamos a fazer essa reestruturação para podermos trabalharmos em função da missão e da visão que nós temos, para podermos conservar os frutos que nós vamos ganhar. Depois temos aqui
o quarto pilar. Qual é o quarto pilar? Formar ou discipular através de escola de formação, seminários, enfim, nós estaremos fazendo isso, amém? Para que cada pessoa, desde o momento que aceita Jesus, começa a caminhar, tem uma jornada, começo e até onde ele vai terminar. E onde que ele vai terminar? No último pilar. Qual é o último pilar? Enviar para poder reproduzir a missão, amém? Até chegar aqui no estado de ser enviado é alguém que já cresceu bastante, ganhou maturidade, os dons do Espírito na vida deles já foram o quê? Despertados. É alguém que estará mostrando sinais de qual ministério o Senhor o chamou para poder operar aqui na terra, e é enviado para poder ir desenvolver a missão de acordo com sua maturidade e seus dons ministeriais e dons espirituais operando em sua vida. Então, é um processo que nós precisamos tomar levar avante, para que sejamos uma igreja forte, estabelecida, e possamos então glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Amém? A unidade é o fator principal entre nós. Falar a mesma linguagem é o fator principal entre nós. Onde há propósito, tem que haver unidade. Propósito sem unidade não há missão. Amém? E onde há unidade, há propósito, há missão, há progresso. Aleluia. Nos ajude nessa área. Precisamos de Ti. O povo unido é um povo imparável. O próprio Deus recomeçou isso. Este povo é unido. Esse povo fala a mesma língua. Esse povo, tudo que eles pensarem fazer, ninguém vai impedir. Tudo vai se solidificar. Tudo vai crescer. O projeto vai avançar. Esse povo está unido. O próprio Deus fez esse comentário. Por quê? Porque eles estavam a usar um princípio correto, princípio certo, um princípio apropriado. Só que a visão deles estava errada. Amém? Agora imagina nós trabalhando na visão certa, na visão que Deus nos deu. Porque Deus quer que nós geremos filhos em todas as nações. Amém? Jesus disse a Nicodemo: se alguém não nascer de novo. Então aqui já implica que aquele que vem a Jesus tem que nascer de novo. É uma geração, é uma outra geração de pessoas, é uma outra espécie de pessoas. Nós não estamos aqui a falar apenas de salvação, nós estamos aqui a falar de novo nascimento. Amém? Nós estamos a falar de novo nascimento. Deixa eu dizer algo aqui, isso pode soar mal para muitos, mas um dia você vai entender, porque às vezes a compreensão depende do nível da maturidade em que nós chegamos. Amém? Em que nós chegamos. Salvação e novo nascimento são duas coisas, mas que culminam para a mesma direção. Mas a pequena diferença que eu quero que você saiba é esta. A salvação, quando alguém está perdido, precisamos encontrar e salvar. Quando está preso, precisamos salvar. Realmente já existe. Mas o nascimento
Tem alguém que ainda não existe. Você não vai salvar alguém que não existe. Você tem que gerar alguém para existir. A não ser que este se perca. E você vai salvá-lo. Aqui está a diferença entre Israel e a igreja. Quando Jesus veio para salvar, é para salvar Israel. E ele diz que eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Então Israel era a ovelha perdida, precisava de salvação. Mas nós estávamos mortos, nós não existíamos, não tínhamos Deus no mundo, não tínhamos lei, não havia aliança para nós não existíamos. Então nós somos gerados de novo. Essa diferença que existe entre Israel e a igreja. Você está me entendendo? A salvação é para Israel, mas o novo nascimento é para a igreja. Paulo diz que vocês estavam mortos, não existiam. Quem está morto já não existe. Não existe esperança. A não ser que tem que trazê-lo de volta à vida. Mas quem está perdido ainda está vivo. Só que está perdido em algum sítio. Ele precisa de salvação. E nós somos esse povo gerados de novo. O que significa que a nossa história começa desde o momento em que nós fomos gerados. Mas Israel tem uma história. Só que nós não temos história. Então, para nós nas nações, o novo nascimento é o novo nascimento que tem acontecido. E esse novo nascimento é que, de forma a conciliar as coisas, dizemos que a salvação é o novo nascimento. O novo nascimento é a salvação. Mas é preciso estabelecer essa pequena diferença entre salvar alguém e trazer à luz alguém. Para os solteiros aqui que ainda não têm filhos, você não tem filho. Você não vai salvar ninguém. Para os pais que já têm filhos aqui, então estão preocupados exatamente com os filhos. Esses sim vão salvar o filho se está perdido. Mas para o solteiro você precisa gerar filho. Você tem que trazer filho ao mundo. Essa é a diferença entre salvação e novo nascimento. Eu não sei se vocês estão entendendo isso. E nossa missão é gerar para Deus filhos e filhas de Deus de todas as nações, tribos e língua. Amém. Por isso nossos eventos serão chamados, ou noite ou dia, enfim, mas o nosso programa está assim, noite de novo nascimento. Por quê? Porque aqueles que vão aceitar a Jesus, como diz a palavra em João, mas a todos quantos o receberam, foram feitos. Amém? Receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Quer dizer, naquele momento que eles nascem de novo. Amém? Aleluia. Então nós precisamos nos unir, nós precisamos entender claramente como as coisas funcionam e a missão que nós vamos fazer, como as coisas vão caminhar, enfim. Então, não esteja de trás, não fique para trás. Amém? Entra na carruagem, esteja na carruagem, vamos caminhar juntos, enfim. E nós acreditamos que é uma questão de tempo. Nós vamos mudar o cenário nesta nação. Vamos mudar o cenário nesta nação. Não importa quantos anos, mas o importante é que se temos uma visão grande. Amém? Porque a visão partiu da onde? Os céus.
para a terra. E tudo que começa nos céus é indestrutível. Ninguém vai destruir algo que começou nos céus. Nós não estamos aqui para fazer valer o nosso nome. Nós não estamos aqui para fazer a nossa cidade. Nós estamos aqui porque queremos somar na construção da cidade de Cristo, que é a sua igreja. Aleluia. E para edificar a torre, que é Jesus Cristo, que o seu nome seja conhecido. Aleluia. Esta é a nossa missão. É por isso que nós estamos aqui. Amém. Então, enquanto que aquele povo se uniu para fazer tijolos, enfim, para fazer cidade, nós nos unimos para podermos exaltar o nome de Jesus, levar o nome de Jesus para as outras pessoas, dando testemunho do que Ele fez em nossas vidas. Amém. E se você até hoje ainda não tem experiência com o Senhor Jesus, você vai ter a tua experiência com o Senhor Jesus. Experiência essa que vai te levar você a ir testemunhar a outra e dizer: Jesus fez isso na minha vida, Ele mudou a minha vida, e eu gostaria que você viesse, que participasse comigo no evento que mudou a minha vida, para ter encontro com aquele homem que mudou a minha vida, Jesus Cristo de Nazaré. Cada um de nós tem um testemunho, cada um de nós tem uma esperança. Amém. Teu testemunho pode não ser de grande coisa, né? Não precisa isso. Não precisa nada, testemunho disso, de dinheiro, de isso, daquilo, enfim. Não. Às vezes é um pequeno detalhe que Deus fez na tua vida. Aquele é o ponto de partida para tocar outro coração. Eu e você somos trabalhadores do projeto que começou dos céus, a igreja de Cristo. Jesus é o próprio fundamento dessa igreja. Ele é o próprio arquiteto deste projeto. Amém. E é a Ele que nós obedecemos. É a Ele que nós servimos. Aprenda a discernir, a ouvir a voz da tua liderança. Amém. Amém. Como a Maria disse, façam tudo que Ele disser. E quando aqueles homens fizeram, o resultado se manifestou na hora. E o Senhor operou milagres. Há milagres que acontecem pela humildade. Amém. Amém. Aleluia. Vamos ficar aqui, vamos agradecer ao nosso Deus. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Te demos graças, Pai. Nós glorificamos o teu nome, Jesus. E declaramos que somos esta cidade espiritual. E erguemos uma torre visível, que é Jesus Cristo. Nós andamos na visão. Nós falamos a mesma língua. E nada nos será impossível, Pai. Porque nós estamos unidos para fazer o nome de Jesus Cristo grande. E em nome de Jesus Cristo nós declaramos que somos um só povo, convocado por Deus para edificar a sua cidade na terra, a igreja de Cristo. Somos a igreja do Senhor, a cidade espiritual, onde Ele habita juntamente conosco, o lugar onde sua glória repousa. Nós erguemos esta cidade com fidelidade, com amor e entrega pessoal, porque fomos chamados para viver e manifestar o reino de Deus na terra. Nós declaramos, meu Pai, que a nossa torre não é feita de tijolos
manos. A nossa torre é visível, é eterna, é gloriosa. A nossa torre é Jesus Cristo, o descendente de Davi. É Ele que nos liga até a eternidade. Ele é a nossa escada, Ele é a nossa porta para o céu, Ele é o nosso caminho que nos leva ao trono. É Ele que desceu dos céus e tocou a terra, até nos encontrar, até nos elevar ao propósito divino. Nós somos gratos por isso, meu Pai. Assim como o povo de Gênesis no capítulo 11 caminhava com uma só língua e um só coração, nós também declaramos que somos um só povo, numa só visão, numa só missão e num só espírito. Falamos a mesma linguagem, a linguagem da fé, a linguagem da unidade, a linguagem do amor, a linguagem da missão do reino. Nós declaramos que a nossa obra é santa, o nosso propósito é eterno e a nossa missão é clara, é gerar pela oração, é ganhar pela evangelização, meu Deus, é consolidar pelo cuidado pessoal, é formar, meu Deus, o caráter de Cristo e enviar, meu Deus, os discípulos formados para reproduzir a missão. Cada vida alcançada é uma pedra viva, levantada para a glória de Deus. Cada discípulo formado é um testemunho de que Jesus é Senhor. Cada um enviado, meu Pai, é uma seta profética lançada aos propósitos eternos de Deus na terra. Nós profetizamos que em nossa unidade nada nos será impossível, porque não edificamos para nós mesmos, edificamos para Deus. Não queremos fazer o nosso nome grande, queremos exaltar o nome do Senhor Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome que salva, o nome que cura, o nome que transforma, o nome que reina para sempre, Jesus Cristo de Nazaré. Nós declaramos que a cidade de Deus crescerá entre nós. Essa igreja crescerá em nome de Jesus. Declaramos que a torre viva, Jesus Cristo de Nazaré, será levantado e vista por muitos nesta nação e em outros pontos da terra. Em nome de Jesus, nós declaramos que multidões serão atraídas a esta cidade, serão alcançadas, serão transformadas em nome de Jesus Cristo de Nazaré e serão enviadas. Declaramos que os céus se manifestará quando trabalhamos como um só homem e que a obra prosperará, porque o Senhor está no meio de nós. Assim profetizamos. A unidade será a força da nossa caminhada. A visão será o foco do nosso trabalho. Cristo será o centro da nossa mensagem. E o Espírito Santo será o vento que nos impulsiona, meu Pai. E tudo quanto fizermos, faremos para a glória do nome de Jesus Cristo, o Rei da nossa cidade, a torre mais alta da nossa salvação e o Senhor da nossa missão. Assim nós declaramos, assim nós cremos, assim nós decretamos, assim nós estabelecemos, é o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós te damos graças, meu Pai, te damos graça, meu Deus, porque nós cremos, Pai, nos teus propósitos eternos sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.